Valendo? Irmãos, a paz seja convosco. Pessoal do irmão. Prazer convosco, irmãos. Então, irmãos, a gente está iniciando aqui um propósito que Deus colocou no meu coração. Acredito que não só no meu coração, né? Mas no coração do meu irmão também, que ele tem me cobrado muito, eu também tenho se cobrado, né? Da gente poder usar o nosso dia, principalmente o dia de sábado, né? Nós que somos guardadores do sábado, usar o sábado para ter um propósito maior com Deus, né? Porque a gente tinha o costume de ir para a igreja de manhã, a gente tem esse costume, né? A gente sempre vai no culto de manhã, e às vezes no sábado à tarde a gente fica meio disperso, né? E a palavra de Deus nos mostra que a gente tem que trabalhar não só nesse dia, mas muito mais, né? Não só nesse dia, nos outros dias também, mas nesse dia muito mais, né? Então Deus tem colocado no meu coração esse propósito. A gente está começando a fazer os estudos agora. A gente vai tentar fazer, eu não garanto que seja todo sábado à tarde, porque também tenho outros desejos no meu coração de trabalhar também com as crianças, com os casais. Então, sempre que o Senhor colocar no nosso coração, a gente vai estar reservando um tempo para isso, né? Para fazer estudos, para transmitir para os irmãos. Os irmãos que gostarem do estudo, que quiserem também passar para algum amigo, algum familiar, alguém próximo que acha que também precisa ouvir a respeito da palavra de Deus. Então eu tenho esse desejo de sempre gravar e transmitir por isso, né? Porque a gente tem a liberdade de alcançar outras pessoas que muitas vezes não vão na igreja, né? Não tem o costume de estar congregando com a gente, mas que também precisam ouvir a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui que Deus tocou no meu coração. A gente vai falar sobre jejum. Então, nós fizemos aqui um esboço, né? Um breve esboço aqui a respeito do que a gente vai falar. A gente vai comentar um pouco sobre esse assunto que é tão falado na Bíblia, né? Por mais que muitas vezes a gente não tenha o costume de estar comentando, de estar falando sobre esse assunto, a gente vê que é um assunto que é muito abordado na Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre jejum, sobre formas de jejuar, né? De jejuns que foram feitos pelos nossos irmãos no passado. Então a gente vai abordar hoje esse assunto, né? A respeito do jejum. E a gente vai começar aqui fazendo uma oração. Se você estiver em casa aí e quiser acompanhar a gente também nessa oração, para que Deus possa nos direcionar nesse estudo que nós vamos fazer no dia de hoje, tá bom? Se você puder orar aí, se você puder ajoelhar, você ajoelha. Se não puder, você ora em pé, do jeito que você achar melhor, como você estiver aí, você acompanha a gente, tá bom? Vamos lá. Pai eterno, maravilhoso Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua graça e a tua direção, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, nesse propósito de estudarmos a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar, Pai querido, que o Senhor possa nos guiar, Senhor. Que todas as palavras, Senhor, que nós vamos falar aqui nessa tarde, Senhor, que seja segundo a tua vontade e pelo teu direcionamento, Senhor. Que nada que venha a ser falado aqui nessa tarde seja da nossa própria vontade, Senhor, mas que a tua palavra possa ser falada com verdade e com amor, ó Pai, para que possa alcançar não só nós, mas todos aqueles que vão poder, Senhor, depois assistir esse vídeo, esse estudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém aí, irmão? Amém. Olha, irmão, você tá vendo esse copinho aqui na nossa mesa aqui, mas não é cerveja não, tá? É água. Parece, é água, viu? Mas É o copinho da tia Vânia. Se a tia Vânia for ver depois, ela vai ver. É o copinho da tia Vânia. A gente tá bebendo uma aguinha aqui só para molhar a garganta aqui durante o estudo. Então, irmão, a primeira pergunta que a gente reservou aqui para fazer nesse estudo é: o que é o jejum? O que é o jejum para você aí? Você que está acompanhando a gente através do vídeo, você que está fazendo esse estudo junto com a gente, o que é o jejum para você? O que é o jejum para você, irmão? o jejum, para mim, meu irmão, é abstinência alimentar. É uma forma, eu, como cristão, me fortalecer na palavra do Senhor, deixar o alimento e servir ao Senhor com sabedoria. E me fortalecer, porque há muitas coisas em nossas vidas, muitos problemas, muitas frustrações, que aos nossos olhos parece impossível.
Mas a palavra do Senhor já nos relata que muitas coisas nós só conseguimos através de jejum e oração. Seja qual for a causa que o irmão hoje está sentindo no seu coração, ou o problema, jejue, ore, pois assim nós nos fortalecemos. Não é porque estamos jejuando ou porque estamos fazendo isso que o Senhor às vezes pode dizer assim, vai te abençoar ou não. Mas isso é para nós nos alimentarmos e nos fortalecermos com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus verdadeiramente é alimento vivo para o cristão e para aquele que crê no Senhor. Amém, glória a Deus. Então, eu também entendo da mesma forma, né? O jejum, ele é uma abstinência alimentar, né? A gente vê através dos relatos da Bíblia que todos os nossos irmãos do passado que jejuaram, eles fizeram uma abstinência alimentar, né? Seja essa abstinência total ou parcial, né? Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram sem comer e sem beber água por um certo tempo e outros que ficaram sem se alimentar, apenas não fizeram o consumo de alimentos, mas que beberam água, né? Então a gente entende que há dois tipos de jejum, né? O jejum total, quando nós não comemos e não bebemos, e o jejum parcial, que é quando nós só não comemos, né, durante um certo período de tempo. E assim como o irmão disse, o jejum ele serve para fortalecer o nosso espírito, né? O jejum ele não tem o poder de mudar Deus, irmãos. Se você muitas vezes está jejuando porque você acha que através do seu jejum você pode mudar Deus, Deus não pode ser mudado, ele é um Deus imutável, né? Então o jejum ele não serve para mudar o coração de Deus, ele serve para mudar o nosso coração, ele serve para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então o jejum ele não tem esse poder de mudar a Deus, mas assim a nós, entendeu? E qual a motivação para nós jejuarmos, né? Porque a gente vê que nos relatos bíblicos existem muitos motivos que os nossos irmãos do passado tiveram para jejuar. E a gente vai comentar aqui sobre alguns motivos, né, que eles tiveram, algumas motivações que levaram eles a jejuar. Então a gente vai ler aqui, eu quero ler um versículo aqui que eu separei já para nós iniciarmos, Esdras, no livro de Esdras, no capítulo 8 e versículo 21. Esdras 8 e 21, que diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Ou seja, aqui Esdras, ele apregoou um jejum naquela cidade porque eles iam fazer uma jornada muito grande. Então, durante essa jornada, ele sabia que ele ia enfrentar muitas dificuldades nesse período. Então, ele apregoou um jejum, não só para ele, mas para todos aqueles que ali estavam naquele lugar. E a gente vê que a motivação de jejum dele, a primeira motivação de Esdras foi se humilhar na presença de Deus. Então, a gente vê que ele fala aqui assim, Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus. Então o jejum ele serve para isso, para nós nos humilharmos na presença de Deus. E depois ele continua, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então você vê que a motivação de Esdras nesse texto vai além de se humilhar na presença de Deus. Ele não só queria se humilhar na presença de Deus, mas ele estava ali pedindo para Deus, para que naquela jornada que eles iriam fazer, para que eles fossem felizes, para que tivessem uma jornada tranquila, para que não enfrentassem dificuldade, por mais que viessem a enfrentar dificuldades, que o Senhor estivesse com eles ali durante toda aquela jornada. E não só eles, né? Os filhos e tudo aquilo que eram deles. Então eles jejuavam também pelas coisas que ele tinha também, pelos bens materiais, pelas propriedades, pelos animais, eles jejuavam por tudo aquilo. Então a gente vê aqui a motivação de Esdras. E nós vemos também outras motivações que a Bíblia também nos relata através que motivaram nossos irmãos do passado a jejuar. Eu queria que o nosso irmão abrisse a sua Bíblia aqui, que a dele está mais fácil, que tem marcador. Já estamos entrosados aqui, já estava com o texto aberto aqui, ó. O livro de Esther,
no capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Vamos aqui, agora a gente vai entender outra motivação que fez com que os nossos irmãos do passado viessem a jejuar também. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta-te todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? A gente vê aqui nessa passagem que... Acho que essa passagem é muito conhecida por todos, né? Todos os cristãos conhecem bem essa passagem, onde estava sendo montado ali todo um circo, né? Montado toda uma parafernália ali para que o povo de Deus viesse a padecer, a perecer, né? E o povo ali estava correndo risco de vida, né? Tinha sido ordenado pelo rei uma lei, né? Que aquele povo, numa certa data, viria a morrer, que eles iriam matar todos os judeus daquele lugar, né? E a gente vê que Esther, né, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, ela pregoou um jejum a toda a população, né? A todos os judeus daquela cidade. Ela sabia do que o povo iria enfrentar. Então, ela pregoou ali esse jejum, para que o povo viesse a jejuar durante 3 dias, eles não comessem e nem bebessem água. Então a gente vê aqui um jejum total, né? O povo jejuou, fez um jejum total, não comeram e não beberam, né? Durante 3 dias, para que depois daquilo ela viesse a entrar à presença do rei, porque se ela entrasse à presença do rei e o rei não estendesse ali o seu cedro, ela seria morta. Então, não só ela pereceria, mas todo o povo iria perecer. Então, a gente vê que a motivação de Esther naquele momento era a aflição que ela estava no coração dela e o temor pelo que viria a acontecer com todos os judeus naquela época, né? Então, a gente vê ali mais uma motivação. Esdras, lá naquele primeiro texto que a gente leu, a gente vê que ele iria enfrentar uma jornada muito grande. Então, para se preparar para aquela jornada, ele jejuou. Então, estava se preparando. E ele estava jejuando não só por ele, mas pelos seus filhos, por todos aqueles que estavam junto com ele. Aqui em Esther, a gente vê que Esther jejuou ela e todos os judeus jejuaram naquela época porque estavam com o coração aflito, temerosos pelo que poderia acontecer com o povo, né? Pelaquela lei que tinha sido ordenada ali através do rei, né? Então, aí a gente consegue entender mais uma motivação, né? E agora vamos para Mateus. Mais uma motivação. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém? O Senhor nos deixou o exemplo para que nós possamos fazer. E aqui em Mateus, capítulo 4, 1 e 2, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O Senhor sabia o que viria. Ele estava se preparando para todo aquele tempo difíceis, onde ele seria entregue e sofreria todas aquelas dores, né? E o Senhor foi ao deserto se preparar, jejuou, orou, e ali ele foi tentado pelo inimigo a fazer coisas, mas ele estava em espírito e em oração. Quando nós estamos, meus amados irmãos, em espírito e em oração, podem vir momentos, tempos difíceis, situações muito tribulantes, mas quando estamos firmados, orando, jejuando, nós conseguimos nos livrar e sair das situações embaraçosas e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós, por nós mesmos, somos falhos, somos fracos, somos falhos, mas em Jesus nós temos forças em oração. Amém, glória a Deus. Então a gente vê aqui o primeiro exemplo, né, irmãos? A gente vê o primeiro exemplo aqui que o próprio Jesus, ele nos deixou esse ensinamento, né? Que ele mesmo jejuou, né? O próprio Jesus jejuou. Então, é que eu estava conversando com o irmão aqui, eu fiz uma pergunta para o irmão, eu perguntei para ele, irmão, o jejum,
ele é mandamento? Você já parou para pensar nisso? O jejum ele é um mandamento? E nós chegamos aqui a uma conclusão de que o jejum ele não é um mandamento. Ele não é um mandamento. Não quer dizer que se você não jejuar que você vai para o inferno. A Bíblia não diz isso. Não é um mandamento. Mas Jesus ele tem uma expectativa de que a gente venha jejuar. Através da palavra de Deus a gente consegue perceber isso. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Você já está em Mateus? Vai lá no capítulo 17 de Mateus. Mateus 17. A gente vê lá do versículo 15 ao 21 do livro de Mateus 17. Eu não vou ler todo o texto porque é um texto muito grande. Então a gente tem que tentar encurtar o estudo aqui para a gente não fazer um estudo muito grande, não ficar muito grande e depois ficar pesado para os irmãos, até para baixar no celular. Então, lá em Mateus 17, no capítulo 15, do versículo 15 ao 21, a gente vê que aquela mulher chegou para Jesus pedindo para que o seu filho fosse curado, porque seu filho ele era lunático e tinha um demônio, um espírito que atormentava muito aquela criança, né? E os discípulos foram ali para repreender aquele espírito ali e eles não conseguiram repreender aquele espírito. Então Jesus foi lá, repreendeu aquele espírito foi expulso daquela criança e depois os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus, né, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou assim para eles, há uma casta de demônio que não a expulsa senão com jejum e oração. Jejum e oração. Então a gente percebe que há um nível acima do que aquele que a gente muitas vezes costuma viver. Se você quer alcançar algo a mais de Deus, se você quer estar num patamar acima do que aquele que você está no dia de hoje, Jesus ele pede para que nós jejuemos. Através desse versículo a gente consegue entender que quando nós jejuamos, nós conseguimos alcançar algo sobrenatural de Deus. Algo acima daquilo que nós estamos acostumados a viver. Porque Jesus fala, se vocês não jejuarem, se vocês não orarem, não tiverem se preparado, vocês não vão conseguir expulsar os demônios. Então, o jejum ele nos eleva a um nível acima daquilo que nós estamos acostumados. E também tem uma passagem bíblica que Jesus diz, nós lemos onde? Mateus 17. E 4 também, Mateus 4, 1 e 2. Já lemos Mateus 4. Mateus 4, 1 e 2, Mateus 6. Mateus 6. 6. Mateus 6 16 a 18. Isso, Mateus 6, 16 diz assim, ó. Porque como eu falei para os irmãos, o jejum ele não é um mandamento, mas Jesus ele tem uma expectativa de que nós venhamos a jejuar. Por isso ele disse aqui em Mateus 6, 16: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então Jesus aqui está dizendo, quando ele diz assim, quando jejuares, é que ele tem uma expectativa de que a gente venha a jejuar. E não só ele tem essa expectativa, como lá naquela passagem que nós lemos antes, ele diz para os discípulos que quando nós jejuamos, nós nos preparamos mais para o trabalho, para trabalhar a Deus. Porque aqueles discípulos não estavam preparados ali para expulsar aquele demônio. Mas Jesus disse para eles, se vocês jejuarem e se orarem, se vocês se prepararem, vocês vão conseguir expulsar aquele demônio. Porque o nosso espírito vai estar muito mais fortalecido. O jejum ele tem esse propósito de a gente fortalecer o nosso espírito, né? A gente se abster da alimentação, fazer com que a nossa carne venha sentir essa falta, mas o nosso espírito, muito pelo contrário, né? Ele está sendo fortalecido. A gente se aproxima cada vez mais de Deus e a gente se prepara cada vez mais para estar na presença de Deus através do jejum, né? E aqui a gente vê, a gente falou sobre o jejum de Esther, que foi o jejum total de alimentos e bebida, que nem comeram e nem beberam. A gente vai ver agora um jejum parcial. Vamos lá abrir nossa Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Você que tiver com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia e acompanha a gente aí nesse estudo maravilhoso aí que Deus tem preparado para a gente aí nesse dia tão abençoado. Daniel capítulo 1. Amém, irmão? Acha aí que a minha... Misericórdia, meu irmão. Amém.
Amém? A irmã Ariane quer ler pra gente? Vou ler daqui, tá? E aí? Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Só até aqui. Amém, amém. Então a gente vê, através dessa passagem que foi lida pela nossa irmã, né, que está nos acompanhando ali, está ajudando a gente aqui nesse propósito, que Daniel ele fez um jejum parcial, né? Ele fez um jejum, todos sabem que Daniel ele foi levado para a Babilônia cativo, né? Ele e os seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, e o rei determinou que eles fossem alimentados com a mesma comida que o rei comia e bebessem da mesma bebida que o rei bebia. Mas Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Ele tinha um propósito de não se contaminar com aqueles manjares e com aquela bebida. Então ele colocou no coração dele e ele pediu para que o eunuco, né, o ajudasse nesse propósito. Pediu para que ele pudesse comer somente legumes e bebesse água. Então Daniel, ele não comeu carne, ele não comia doces, ele não comia pães, bolo. Então a gente vê que ele fez um jejum parcial de alimentos, né? Um jejum de 21 dias, se eu não estou enganado. Durante aquele período ele só se alimentou dessa forma, né? Então a gente vê que a Bíblia ela demonstra pra gente que existem maneiras diferentes de se jejuar, né? Existe o jejum total, quando você não come e nem bebe nada. Existe o jejum parcial, quando você só não come, mas bebe água. E também o parcial de alimentos, né? Que aqui no caso de Daniel, a gente vê que Daniel ele comia legumes, né? Ele bebia água. Ele se absteve dos manjares do rei, né? Daquelas comidas de carne, né? De bebidas. Então, era um jejum parcial que Daniel fazia, né? Agora eu quero fazer uma pergunta, não só para o meu irmão aqui, e para a Ariane, mas para você que está em casa também, que vai assistir esse vídeo depois, né? Os cristãos, no dia de hoje, ao seu entendimento, ele precisa jejuar? O que você entende, meu irmão? Com certeza, é de extrema necessidade. Assim, não como nos tempos de antes, que o jejum é a palavra de Deus, é para nós nos fortalecermos. Hoje é de extrema necessidade, que nós sabemos que o mundo é do maligno. E o cristão ele tem que se fortalecer de todas as formas. E o jejum é uma forma prática e eficaz para que nós possamos nos fortalecer e se abdicar das coisas do mundo. Nós podemos fazer jejum também das coisas do mundo. Muitas das vezes a gente está disperso nos nossos lares ou ambiente de trabalho, então procuramos coisas na internet que é indevida, ou procuramos hábitos que é indevido para o cristão, para o servo de Deus. E nós podemos nos jejuar daquilo. Por exemplo, eu posso muitas vezes falar assim, hoje eu vou deixar de usar meu celular, de buscar meios sociais, redes sociais, TikTok, Facebook, essas coisas. E vou ler a palavra, vou estudar, vou ouvir um louvor. Dessa forma, a gente também é um jejum para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós possamos deixar as coisas do mundo e a cada dia nos procurar mais na palavra do Senhor para nos fortalecer das armadilhas do inimigo. Amém, irmão? Amém, irmão. Glória a Deus, né? Então, o meu entendimento, também concordo plenamente com o nosso irmão aqui. Eu acho que o jejum nos dias de hoje, ele é totalmente necessário, né, na vida de um cristão. Ele é totalmente necessário, a gente precisa jejuar. Mas uma coisa que eu quero trazer para você aqui é que você precisa conhecer o seu corpo, né? A gente precisa conhecer o nosso corpo. Eu preciso conhecer o meu corpo, o irmão conhece o corpo dele, o irmão que está em casa conhece o seu corpo e conhece a sua limitação. Então você sabe até onde você pode ir. Então se você hoje, se Deus colocar no seu propósito de fazer um jejum, então que você comece o seu jejum de uma maneira que não venha afetar a sua saúde. Eu sei que tem pessoas que têm diabetes,
Eu sei que tem pessoas que têm algumas restrições alimentares, que precisam se alimentar num certo período de tempo. Então, para essas pessoas, o jejum ele se torna ainda mais difícil, entendeu? Então, você precisa saber a sua limitação e você precisa saber até onde você pode ir com o seu jejum, entendeu? Você pode começar jejuando por 2 horas, por 3 horas, se abstendo de um café da manhã, e aí depois você conhecendo o seu corpo e vendo que você está se sentindo bem, você pode começar a aumentar esse jejum, entendeu? E você precisa colocar no seu coração que o jejum ele não vai mudar Deus. Como eu falei no começo do culto, né? No começo do estudo. Você não tem o poder, nós não temos o poder de mudar Deus, mas o jejum ele serve para nós mudarmos, para nós melhorarmos na presença de Deus, né? Então você precisa conhecer o seu corpo e saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Mas que o jejum ele é necessário na vida dos cristãos, isso eu não tenho dúvida, né? E Jesus ele deu para nós uma orientação de como nós devemos jejuar, né? Você está ouvindo o barulho aqui, é que o vizinho está trabalhando aqui atrás, está batendo a marreta ali, entendeu? Mas faz parte, ao vivo é assim, entendeu? Infelizmente a gente ainda não tem um estúdio para poder gravar, então estamos gravando aqui em casa, mas eu creio que você está conseguindo me ouvir aí, entendeu? Então vamos ler aqui numa passagem que está no livro de Mateus, capítulo 6. Se você tem dúvida que os cristãos nos dias de hoje precisam jejuar, né? Porque muitos falam que a gente, por estar na graça, não precisamos mais de muitas coisas que aconteciam no Antigo Testamento, mas que continuam acontecendo no Novo Testamento, né? Olha aí, Mateus 6, do 16 ao 18. Mateus 6, do 16 ao 18. Você achou, irmão? Já, irmão. Lê aí. E quando os jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto